LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais e suas implicações em SST. É um tema que é interessante para você? Você vem buscando um conteúdo para se inteirar a respeito desses impactos? Vamos falar sobre isso? Acho que vai te agradar, hein? Fica com a gente bem depois da vinheta, ok? Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, prevencionistas, profissionais da área de SST, engenheiros, técnicos, enfermeiros, médicos, demais profissionais de recursos humanos, administração de pessoal, escritório de contabilidade, áreas afins, você estudante da área, sejam bem-vindos. Meu nome é Alexandre Zappelloni, sou da SESMIT Brasil, a sua assessoria de segurança e saúde ocupacional, e estou aqui para trazer mais um novo conteúdo para você. A tal falada LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, mas especificamente aí com um enfoque na nossa área que é segurança e saúde no trabalho. Vamos abordar esse tema e já de antemão já vou deixar explicitado para vocês que assim, não é o nosso intuito esgotar o tema, né? O tema ele é bem complexo, é bem grande, mas nós vamos olhar para a LGPD efetivamente com todos os seus impactos dentro da nossa área, ok? Então, não deixe de ler, né? Não deixe de ler a lei. É interessante você buscar esse conteúdo na íntegra, né? Mas fique atento aqui nesses impactos dentro da nossa área, ok? Vamos compartilhar então aqui o material com vocês, que já é de praxe. Então vamos falar aqui um pouquinho, né? Lei 13.709 de 2018, né? Vamos falar então sobre essa lei, sobre o olhar dos seus impactos dentro de segurança e saúde no trabalho, ok? Bom, antes de tudo, dar uma contextualizada aí na linha do tempo, né? Em 2014, saiu a tal da Lei Marco Zero da Internet, né? Então, a Lei 12.965, lá em abril de 2014. Essa lei, ela estabelecia aí os princípios e as garantias dos direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, né? Então, é também conhecida como Marco Zero da Internet, né? Em 2018, vem a Lei 13.709, que dispõe sobre as proteções dos dados pessoais e ela altera a Lei 12.965, né? Então, passa a valer, então, a Lei 13.709 de 2018, que substitui, que altera a Lei 12.965. Em 2019, vem aí uma lei de número 13.853, de julho de 2019. Ela altera a 709 e dispõe sobre as proteções de dados pessoais e cria a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, a ANPD, né, e dá outras providências. Então, ela complementa o que a Lei 13.709 já preconizava com algumas alterações, ok? Então, nós temos aí o cenário de 2014, né, ou seja, 7 anos de legislação tratando efetivamente sobre dados, lá do Marco Zero, né, da internet, da normatização do Marco Zero, 2018, a lei LGPD como conhecemos, 2019, as alterações, outras disposições e a criação da ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados. Tudo bem? Então, só para a gente entender como é que foi o fluxo dessa informação e da onde que surgiu, né? Não veio do nada, né? Teve aí um início em 2014 e teve uma atualização em 2018 e mais uma atualização aí no ano de 2019. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que é a LGPD, né? Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais.
Então, a LGPD, ela estabelece as bases legais para tratamento dos dados pessoais pelas organizações, além de garantir diversos direitos aos titulares dessas informações. Então, quem são esses agentes, né? Como é que trabalhamos dentro dessa situação? Vamos explicar. Mas vamos falar antes da vigência, né? Desde quando está vigente a LGPD? É um assunto novo, é um assunto que começou agora, né? Está vigente agora, por esses dias, né? Tantas coisas mudando, tantas coisas entrando em vigência. Desde quando que ela está vigente? Desde 18 de setembro de 2020. E aí eu te pergunto, o que você, profissional de SST, vem fazendo para cumprir essa legislação? Como é que está o seu entendimento a respeito desse assunto, né? Quanto que você está atualizado? Importantíssimo, né? E nós vamos ver aqui o porquê que é importante esse conteúdo, né? Vamos seguir aqui. Então, nós falamos lá dos agentes, né? Quem são esses agentes participantes da LGPD? Então, cada figura tem um papel importante. Então, a LGPD fala muito de titular, de controlador, de operador e de encarregado, né? Ela tem essa divisão dos seus papéis dentro da LGPD. Então, quem é o titular, né? Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, que são objeto de tratamento. Ou seja, ele é o protagonista, ele é o dono da informação, né? A informação é dele titular, né? Quem é o controlador? É uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais, né? Depois vamos fazer a ligação no próximo slide. Quem é esse titular dentro do nosso mundo SST, né, e organizacional? Então, quem é o operador? É a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, né? E quem é o encarregado? Pessoa natural indicada pelo controlador, que atua como canal de comunicação entre o controlador e os titulares e a autoridade nacional, né? A ANPD. Vamos olhar, então, esse raciocínio dentro da nossa lógica, né? Como é que é a dinâmica entre os agentes no tema SST. Então, o titular é o trabalhador, né? Detentor dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? Então, ele tem essa separação do que é os dados pessoais e do que é o dado pessoal sensível, tá? Ele é o protagonista do processo, né? Todas as informações tratadas dentro da organização em SST vem oriundo aí deste titular, deste trabalhador, né? O controlador é um empregador que demanda os dados pessoais do trabalhador, né, para dar cumprimento às obrigações legais ou regulatórias. E vejam aqui, ó, nós grifamos aqui dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis e cumprimento às obrigações legais ou regulatórias. Isso tem um sentido. Nós vamos ver na nossa sequência. Continua aqui conosco, nos acompanhando, para que você entenda por que isso aqui está separado, né? O operador, né? Então, quem é o operador deste processo? Pode ser o SESMIT próprio do empregador ou assessoria especializada, contratada pelo empregador. Então, em ambos casos, são prepostos, né, deste controlador que são contratados para dar cumprimento às obrigações legais, né? Então, seja por meio do meu SESMIT próprio, que opera em nome, é um preposto desse controlador, né? Ou seja, por meio da assessoria, que também é preposto deste controlador, ambos estão trabalhando para que seja feito o cumprimento legal, né, de cumprimento às obrigações legais ou regulatórias. Ok? Vamos seguir aqui. Então, vamos olhar, então, lá
vamos voltar aqui, ó, dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? O que define isso? Qual é a definição disso? Então, lá no artigo 5º da LGPD, ele define como dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, né? Então, vou dizer lá a data de nascimento, vou lá dizer o número do RG dela, vou lá levantar o número do seu CPF, o seu endereço. Então, eu tenho aqui todas as informações relacionadas à pessoa natural, né? Para identificá-la, o nome completo, o nome da mãe, né? E eu tenho o dado pessoal sensível, né? O que é esse dado pessoal sensível? Origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético. Então, veja bem, nós estamos trabalhando sensível fortemente para SST, o impacto aqui na questão do dado referente à saúde, ok? Então, são os dados pessoais e dados sensíveis. Então, essa definição vem lá do artigo 5º da LGPD, ok? Quando ele fala, então, aqui, para dar cumprimento às obrigações legais e regulatórias, ele está se referindo aqui à definição lá do artigo 7º da mesma lei da LGPD, né? Lá dos requisitos para o tratamento dos dados pessoais. Artigo 7º. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: para o cumprimento de obrigação legal ou regulatório pelo controlador, né? Mas eu também posso dizer que eu faço uso dessa situação para a tutela da saúde, né? Eu faço anamnese, eu tenho os dados, eu faço os exames complementares, eu tenho os resultados desses exames complementares, né? Em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias, ok? Eu posso dizer também que o impacto da LGPD para nós em SST também está quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador. Que situações legítimas seriam essas? Bom, gerar um bom ambiente de trabalho, né? Manter e controlar as exposições dos trabalhadores em um ambiente saudável, não insalubre, né? Saber se os impactos dessas exposições trazem um problema de saúde para esses trabalhadores, né? Então, eu também é legítimo cuidar da saúde do trabalhador, né? Então, para dar cumprimento às obrigações legais ou regulatórias. Mas, se a gente olhar só sobre o impacto do cumprimento da obrigação legal, nós temos que cumprir obrigações legais, né? Então, nós temos que ter lá a questão do PCMSO, nós temos lá a questão do PCA, nós temos uma questão do PPR, nós temos toda a questão do PPRA, nós temos toda a questão do ASO, né, do Atestado de Saúde Ocupacional, informações para levar para o E-Social. Então, são condições legais? São condições legais. São obrigações que o empregador tem que fazer, né, que o controlador tem que cumprir? São obrigações que o controlador tem que cumprir. Então, a LGPD, ela se encaixa exatamente nessa condição de se fazer necessário cumprir. Então, não há que se falar de não fornecer os dados, né? Ah, não vou fornecer meus dados. Mas eu tenho obrigação legal para cumprir. Então, eu tenho que ter acesso a essas informações para gerar os documentos legais, ok? Então, vamos seguir aqui no nosso raciocínio. Então, é preciso dar ciência ao titular. Então, lá no artigo 7º, né, ele diz o seguinte, que eu vou fazer uso da informação e eu preciso dar ciência ao titular das informações, né? Então, olha, eu vou usar seus dados, como é que eu vou usar seus dados,
né? Como é que eu vou fazer uso dessa informação? Como é que eu vou atribuir ou vou entregar, vou sistematizar a sua informação e fazer uso dela a não descumprir o que está previsto na LGPD? Bom, ele está dizendo aqui, ó, lá no artigo 7º, no inciso 1º, nos casos de aplicação do disposto dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, excetuadas as hipóteses previstas no artigo 4 dessa lei, o titular será informado das hipóteses em que será admitido o tratamento de seus dados. Então, o que diz lá nos incisos 2 e 3, né? Lá do parágrafo 1º, né? O inciso 2 diz o seguinte: para cumprimento da obrigação legal. Então, nos casos de aplicação dos dispostos nos incisos 2, qual é o inciso 2? Para dar cumprimento da obrigação legal, né? E no inciso 3, pela administração pública. Nessa condição do inciso 3, nós não vamos entrar porque tem mais a ver com a condição pública, né? Então, não é a nossa questão aqui. A nossa questão é trabalhar efetivamente com o inciso 2, né? Então, se no caso da aplicação, né, nos incisos 2 e 3 desse artigo, excetuadas as hipóteses previstas no artigo 4 desta lei, o titular será informado das hipóteses em que será admitido o tratamento de seus dados pelo controlador. Então, o controlador dará ciência no tratamento dos dados desse trabalhador, né? Como é que eu vou cumprir as obrigações legais? Como é que eu vou usar os seus dados para cumprir as obrigações legais, né? Então, eu preciso dar essa ciência ao trabalhador que é titular dessas informações. Ok? Quais são as hipóteses para tratamento dos dados pessoais sensíveis? E percebam o seguinte, que ao longo que a gente vai conversando, vocês vão vendo que a lei ora diz que eu preciso dar ciência, mas ela também em algum momento diz que se eu estiver usando os dados, eu não preciso dar essa ciência. Então, veja aqui, olha, as hipóteses para tratamento dos dados pessoais sensíveis, né? O artigo 11 da mesma lei. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para cumprimento da obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, aqui no artigo 7º, eu digo lá no parágrafo 1º, nos casos de aplicação do disposto nos incisos 2 e 3. 2, para dar cumprimento a obrigações legais ou regulatórias pelo controlador, né? E excetuadas as hipóteses previstas no artigo 4º dessa lei, o titular será informado das hipóteses em que será admitido o tratamento pelo controlador. No artigo 11, o tratamento sensíveis, e aí a gente enquadra, né? Pode ocorrer nas hipóteses existe um item primeiro aqui, que não nos interessa, mas existe, o item 2 é o que merece a nossa observação. Sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para cumprimento da obrigação ou regulatória pelo controlador. E letra A. Na letra F, tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área ou por entidades sanitárias. Então, veja bem, para dar o cumprimento às obrigações, eu posso fazer o uso das informações sensíveis, né? Desde que eu a use especificamente dentro dessas condições. Cumprir as condições legais ou pela tutela da saúde, desde que o procedimento realizado por profissionais da saúde. Ok? Então, quais são as hipóteses para tratamento dos dados pessoais? Então, as hipóteses o artigo 6º. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Então, boa-fé, para o que eu vou usar, ele é
considerável e é marcante na legislação. Então, eu nunca posso pegar um dado, uma informação, para fazer um uso indiscriminado que não seja a boa-fé de cuidar bem dessa informação ou essa informação ter sentido para cumprimento da obrigação legal, né? Então, eu tenho vários itens aqui, mas 3 itens marcantes em relação à atividade, né? Os princípios. A finalidade, né? O princípio da finalidade é a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível a essas finalidades. Vou usar os dados do trabalhador para fazer um atestado de saúde ocupacional admissional. Ele é legítimo? É legítimo. É específico? É específico. É explícito? Sim, é explícito. Estou informando ao trabalhador que esse documento, atestado de saúde ocupacional, cujas informações dele consta lá, tem a finalidade de atestar a saúde dele para ser admitido na empresa, ok? Eu posso fazer o atestado de saúde ocupacional depois da entrada dele na empresa? Não, não posso, né? Então, não tem a possibilidade de tratamento posterior. A adequação, a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Então, eu tenho a finalidade, um princípio da finalidade, eu tenho o princípio da adequação, é adequado eu usar as suas informações para isso, e a necessidade, eu necessito dessas informações para dar cumprimento às obrigações legais, né? Então, a limitação do tratamento ao mínimo necessário. Então, são as informações mínimas necessárias para dar tratamento ao meu atestado de saúde ocupacional. Vamos avançar. Então, aí, cuidado, né? E aí vale uma ressalva, né? Muito importante. O E-Social, lá no evento 2220, no monitoramento da saúde do trabalhador, ele tem uma informação a respeito do resultado dos exames complementares, né? Então, audiometria, normal ou alterada, hemograma completo, normal ou alterada. Bom, esses são dados sensíveis. Concordam? Fazem parte lá dos dados sensíveis que se trata a LGPD, né? Só que o E-Social, ele já traz lá no seu manual de orientação, lá no item, nas informações adicionais, no item 1.6, o campo de indicação de resultado não é de preenchimento obrigatório e somente pode ser informado com autorização do trabalhador em virtude do sigilo médico. Então, ó, a fonte é o MOS, versão 1.0 de julho agora de 2021, né? Documento fresquinho aí, mas ele já vem, essa informação, ele já vem em outras versões, né? Mas nós fizemos questão aqui de pegar a última informação vigente. Então, mesmo que eu tenha lá no ASO do trabalhador uma série de exames complementares, esses exames complementares geraram um resultado. Esse resultado gerado foi abastecido dentro de uma plataforma, um aplicativo de gestão, e eu tenho lá o resultado, normal, alterado, né? Muito embora eu possa tratar essa informação, né, sensível, cuja a LGPD, né, eu tenho uma finalidade, eu tenho uma adequação, eu tenho uma necessidade sobre os princípios lá do artigo 6º, né? Eu estou fazendo de boa fé, eu tenho tratamento de dados pessoais sensíveis, né? Ele está ocorrendo aqui sem fornecimento do consentimento do titular, nas hipóteses do cumprimento da obrigação legal e da tutela. O E-Social já trata isso como só posso imputar esse dado lá se efetivamente o titular, né, dessa informação ele externar por meio de autorização que eu possa fazer isso. Isso é uma informação de sigilo médico, pertence ao dossiê médico do trabalhador e está sobre sigilo médico, ok? Então, muito embora a LGPD permita eu tratar, para fins de E-Social, eu só posso tratar isso
se o titular da informação, o trabalhador, permitir. Então, não saiam colocando a informação lá sem que haja essa anuência formal do trabalhador em relação à prestação dessas informações. Ah, não, mas a LGPD me autoriza. Ok, autoriza, mas aqui, para fins do e-social, já fica bem claro que, muito embora esteja autorizado lá na LGPD, para transcorrer essa informação entre a empresa e a Receita, é preciso ter a formalização dessa autorização pelo trabalhador, no caso, o titular da informação. Ok? Então, esse alerta aqui, ele é muitíssimo importante, né? É um detalhe, assim, crucial para o processo. Ok? Vamos falar, então, da segurança e do sigilo dos dados. Lá no artigo 49 da LGPD, diz o seguinte, que os sistemas utilizados para tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nessa lei e as demais normas regulamentares. E aí, eu vou perguntar para vocês o seguinte, uma dúvida que vocês precisam colocar essa pulga atrás da orelha para ontem, né? Levando em consideração que desde setembro de 2020, essas obrigações já se valem em relação à questão da preocupação dos tratos em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, eu vou perguntar para vocês o seguinte, se o provedor de solução, né, o aplicativo que você usa para fazer a sua gestão integrada em segurança e saúde no trabalho, tem uma política de privacidade para fins de LGPD? Primeira pergunta. O seu provedor de solução tem ajustado com você, assessoria especializada, uma declaração de atendimento às diretrizes de LGPD, de seus dados e de seus clientes? Como é que teu provedor está tratando isso? E entenda como provedor a empresa que comercializa com você o aplicativo, né? Então, existem N aplicativos no mercado que se tem como o mote fazer a gestão de segurança e saúde nas empresas, né? Seja num SESMIT próprio, seja via clínica, seja via assessoria, não importa. Então, esse proprietário intelectual desse software, né, desse aplicativo, tem uma política de qualidade e privacidade? Tem acertado com você uma declaração de como é que ele vai tratar seus dados? Lembra do encarregado lá? Então, eu tinha um operador e um encarregado. Esse aplicativo é a figura do encarregado, né? Ainda no provedor, esse seu provedor possui um certificado SSL ou TLS ou algum certificado de segurança? Então, eu coloquei aqui o certificado SSL, né, que é o Secure Sockets Layer. É um modelo de certificado de segurança, né? E aí eu vou explicar para vocês o que é, ele tem um asteriscozinho aqui, exatamente para a gente entender o que é esse certificado, né? O seu provedor de solução tem declarado um DPO, ou um DPO, né? Um Data Protection Officer, né? Uma pessoa responsável pela proteção desses dados, né? Uma pessoa natural, uma pessoa que responde pela proteção desses dados. Isso está declarado, isso faz parte da LGPD, isso está escrito lá, né? Então, o que é o certificado SSL? Ele é um certificado digital que autentica a identidade de um site e possibilita uma conexão criptografada, né? Então, ele dá essa proteção, essa camada de proteção para o acesso das informações. Então, as informações dentro desse aplicativo, né, dentro dessa base de dados,
ela está protegida porque existe um protocolo de segurança onde ele criptografa todas as informações, né? Então, isso é muito importante que você tenha respondido junto com o teu provedor dessa solução, se ele mantém isso e que você tenha em seu poder essas políticas, né? Essa política de privacidade, essa declaração ajustada entre vocês, que ele externalize, que ele diga como é que é essa questão de certificado, que tipo de certificado de segurança ele usa, né? Quem é esse DPO, né? Esse DPO que é declarado, que a lei ou assim pede, né? Porque esse encarregado é a pessoa que vai tratar lá com a Agência Nacional de Proteção dos Dados, ok? Então, como é que é a LGPD, como é que ela transita, então, no âmbito de TST, né? Então, nós temos lá o artigo 7º do Tratamento dos Dados Pessoais, inciso 2º, né, para dar cumprimento das obrigações legais ou regulatórias pelo controlador. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos dessas informações para transitar no cumprimento das obrigações. Então, nós vamos ter uma série de informações que nós vamos usar. Então, nós vamos usar isso, a princípio, no momento 1, ali para o cumprimento do PCMSO, depois nós vamos cumprir ali questões previdenciárias, né, quando necessário da elaboração do PPP, nós vamos usar essas informações quando a gente fizer um evento de CAT, nós vamos usar esses dados quando a gente tiver que gerar uma ordem de serviço. Então, nós vamos usar alguns dados em algumas ocasiões, né? Então, vamos pegar o exemplo aqui do ASO e toda essa nossa preocupação em trazer esse conteúdo para vocês foi exatamente porque nas últimas 2 semanas nós começamos a receber uma série de questionamentos mas como é que eu mando a informação do meu empregado para vocês e eu estou cumprindo a LGPD? Né? Por que eu não posso mandar a informação, senão eu vou descumprir a LGPD? Então, nós tomamos a iniciativa de trazer esse tema para vocês, para dizer o seguinte, olha, o fato de você nos fornecer informações do trabalhador, e nós, no momento da consulta médica, realizado por profissional da saúde, né, não estamos descumprindo o LGPD, porque nós estamos olhando isso com um olhar de dar cumprimento à obrigação legal. Né? Então, são as informações mínimas necessárias e estamos cumprindo, inclusive, o que é previsto dentro da LGPD, porque eu tenho uma obrigação legal para cumprir e, assim, a LGPD também me permite fazer. Então, eu começo lá no item 7443 do PCMSO, eu tenho também o cumprimento do item 745 do PCMSO, eu tenho dados dos médicos, né, tanto do coordenador como do examinador, então eu tenho CRM, eu tenho assinatura do médico que está liberando o ASO, eu tenho o dado do médico coordenador, o nome completo dele, o telefone dele, o CRM dele, né? Então eu também estou com as informações pessoais dele lá, e eu tenho também a NR1, né, lá nas disposições gerais e GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, o item 141, letra B. Vamos entender como é que isso fica de fato? Então, lá na NR7, no item 7443, eu tenho a obrigação de cumprir o ASO. Então, o ASO deverá conter, no mínimo, nome completo do trabalhador, número do registro de sua identidade e sua função. Alguns ASOs, para facilitar a pesquisa, levam em conta o CPF, ele vai levar também em conta o setor que esse trabalhador vai trabalhar, o cargo, a função que ele vai ocupar, a data de admissão e a data de nascimento desse trabalhador, vai levar em consideração os riscos ocupacionais a que esse trabalhador estará exposto
e também todos os exames clínico e complementares que esse trabalhador faz para que ele tenha uma aptidão para determinado trabalho. Se for um trabalho em atividade especial, trabalho em altura, espaço confinado, operar em empilhadeira, ele vai ter um rol para cada tipo de atividade, um rol de exames compatível para essa liberação. Então, tudo isso vai estar nesse documento ASO, né? Ao qual nós precisamos dar preenchimento. E lá também estará o nome da empresa a qual esse trabalhador vai estar vinculado e também estará descrito a clínica a qual o médico examinador está submetido. Então, são esses contextos dentro desse ASO que eu preciso para dar cumprimento a essa obrigação legal, ok? Então, se eu cumpro uma obrigação legal, o meu impacto da LGPD vai ter diretamente impacto nesse item 7443 lá do PCMSO. Mas eu também tenho impacto no item 745, né? Que os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registradas em prontuário clínico individual, que ficará sob responsabilidade do médico coordenador do PCMSO. Então, lá na tutela da saúde, né, nós também, enquanto profissionais da saúde e clínica de atendimento, teremos lá a ficha de anamnese, né, que é o PCI, o prontuário clínico individual deste trabalhador, a qual ficará juntamente arquivado com o resultado desses exames complementares, também a ficha de análise médica, né? Então, isso faz parte do prontuário médico do trabalhador e está sobre sigilo médico, né? Então, são dados sensíveis que não podem ser quebrados. E aí, um parênteses bem importante, né? As empresas contratantes de serviço que pedem que o ASO do trabalhador siga junto os exames complementares que originaram essa situação. Então, mas é de médico para médico. Olha, de qualquer forma, o prontuário médico só pode ser quebrado se houver a anuência do titular. Então, fica aí a dica, né, das empresas que cobram esse tipo de conduta, né, que os exames complementares sejam enviados junto com o ASO, muitas vezes para liberação do trabalhador para entrada dentro de uma determinada empresa, né? Então, uma ressalva bem grande, porque a LGPD trata isso como dados sensíveis e isso está sobre sigilo médico, o próprio CREMESP, o próprio CRM, né? Trata isso como sigilo médico, e também nós temos aí a questão do Código Criminal, né, que a quebra do sigilo médico pode levar à prisão, né, de 6 meses a 1 ano de detenção, né? Então, é um tema muito, muito importante, muito criterioso, e existe uma prática indiscriminada no mercado de solicitar o resultado desses exames. O ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, esse não é um documento de sigilo, né, porque ele só trata ali as informações da aptidão ou inaptidão para o trabalho. Ponto, acabou, ele não traz o resultado. Então, esse documento não é um documento que está sob sigilo médico, mas toda a ficha, todo o PCI, todos os resultados desses exames estão sob sigilo médico, ok? Então, bastante cautela nas solicitações e na entrega, né, disso para pessoas que não devem ter o acesso. Tudo bem? E também aqui uma situação bem importante na NR1, lá no item 141, na letra B, que cabe ao empregador informar aos trabalhadores, lá no inciso 3º, né,
os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos. Então, eu tenho lá já dito pela NR1 que quando eu realizo um procedimento médico com exames complementares, e isso, ao final disso, me sai um atestado de saúde ocupacional, é direito do trabalhador receber esses documentos. Ele é o titular dessa informação, né? E aí a empresa pode dizer, não, mas eu não quero que entregue ao trabalhador. Não, ele é o titular da informação. Então, eu sou obrigado a entregar esse documento para ele, né? E a LGPD reforça essa situação quando ela diz que o dono da informação, o titular, né, ele tem total direito de ter acesso a essas informações. Então, eu não posso me furtar de prestar essas informações. Não é o desejo da empresa, né? É o direito do titular receber esta informação, né? Nesse caso, o trabalhador, ele tem direito a ter os resultados desses exames em suas mãos, ok? Então, isso lhe é garantido tanto pela NR1 como na LGPD, né? Então, práticas muito comuns também, né? Não entrega nada para o trabalhador. É preciso reavaliar e é preciso repensar essa condição. Ok? Tudo bem? Vamos seguir aqui mais um pouquinho? Bom, nós chegamos aqui ao final da nossa explicação, então vamos resumir uma situação, né, para que a gente coloque as coisas dentro das suas caixinhas, né? Quando eu tenho o controlador, né, junto ao operador, ele não precisa ter receio em fornecer os dados do titular, porque existe uma obrigação legal a ser cumprida, né? Então, vou pegar esses dados e vou sistematizar esses dados dentro de um aplicativo X, né? Desde que esse meu provedor de solução, esse provedor intelectual deste aplicativo, tenha lá uma política de privacidade de como ele trata as informações para fins de LGPD, que ele tenha garantido comigo uma declaração de como ele vai resguardar as minhas informações e as informações de meus clientes, que ele tenha lá um certificado de segurança de acesso às informações, certificado esse que cria um processo de criptografia dessas informações, né? Então, isso é de suma importância, porque nós temos dois cenários. Eu, enquanto operador, eu tenho a minha responsabilidade, e operador sou eu aqui, assessoria especializada, mas também as pessoas de meu cliente que acessam o sistema, seja para dar manutenção em algum tipo de informação, seja para ter acesso a alguma informação sobre as exposições desse trabalhador, seja para emitir um documento, uma ordem de serviço. Então, a figura do operador, ele tanto está dentro da assessoria, como ele também está dentro do cliente. O encarregado, né? A figura do encarregado é esse detentor intelectual desta ferramenta, que tem que ter lá um DPO, onde a legislação, a lei, né, de LGPD diz que isso tem que ser declarado. Então, isso vai estar declarado lá na minha política de privacidade. E como é que nós vamos tratar? Então, é muito comum as pessoas que têm um aplicativo dizer assim, mas como é que o aplicativo está preparado para atender a LGPD? Bom, o aplicativo tem uma parte importante de LGPD para cumprir, mas eu, enquanto operador desse sistema, também tenho os processos que eu preciso resguardar de boas práticas para que essas informações sejam tratadas da melhor maneira e da maneira mais segura possível, né?
Tudo isso para quê? Para que os dados do titular trabalhador, não seja exposto de maneira indevida, ok? Eu acho que ficou claro, então, que não há impedimento em termos essas informações, uma vez que ela vai ser tratada de boa fé, né, para aquilo que especificamente que tem uma finalidade específica, então fornecer a informação não é o problema é a forma como você trata e a forma como você disponibiliza isso, né? Então isso tem que ser muito bem alinhado e muito bem tratado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação, que essa informação faça sentido para vocês. Se você chegou até aqui assistindo esse nosso vídeo, vai lá no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like. O seu like é muito importante para que esse assunto se torne relevante para outros profissionais. Hoje esse tipo de informação ele não está disponível especificamente para as empresas que trabalham com assessoria especializada em segurança e saúde no trabalho. Então você tem muitas vezes a informação de maneira geral. Então eu acredito que essa informação vai ser super relevante para você profissional da área, né? Então ajuda a gente. Você nos encontra aí nós temos aqui os nossos contatos, né? Os nossos telefones, os nossos celulares, e-mails. Vocês me acham aí no LinkedIn, também temos uma fanpage no LinkedIn, o nosso canal da SESMIT Brasil, e se quiser, vai ali no Skype, manda uma mensagem para mim e nós vamos nos conversando, e se você tiver alguma dúvida, fique à vontade. Espero que o conteúdo tenha sido bem relevante, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, assim toda vez que tiver uma informação nova, você vai ser notificado disso aí, ok? Um grande abraço para vocês e nos vemos em breve no próximo vídeo. Valeu? Fiquem bem. Abraço.